Olá, boa tarde. Agora são 3 horas e 56 minutos. Este é o Justiça Agora. Uma força-tarefa do Ministério Público de Goiás ouve ativista dos direitos humanos sobre um novo caso envolvendo o médium João de Deus. Ele agora é acusado de tráfico internacional de crianças. As informações com o repórter Gabriel Ciafrei. Duas promotoras que fazem parte da força-tarefa do Ministério Público de Goiás para investigar o médium João Teixeira de Farias ouviram as ativistas de direitos humanos Sabrina Bittencourt e Maria do Carmo. As duas foram ouvidas após relatarem ter possível conhecimento sobre crimes praticados por João de Deus, entre eles o tráfico internacional de crianças. O depoimento de Sabrina Bittencourt teve início na terça-feira e continua hoje. Após concluídos, os depoimentos vão ter o encaminhamento necessário, inclusive uma possível transferência para o Ministério Público Federal. A força-tarefa do MP de Goiás foi instituída pelo Procurador-Geral de Justiça, Benedito Torres Neto, no dia 10 de dezembro. Ela apura supostos crimes de abuso sexual, além de outras práticas ilícitas cometidas pelo médium. Diante dos ataques que acontecem em 164 municípios do Ceará desde o dia 2 de janeiro, a Justiça decidiu pela transferência de 20 presos do Estado para o Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Repórter Evelyn Araújo. A transferência foi feita na madrugada de hoje, por volta das 2 horas da manhã. A parceria é entre o governo estadual e o Departamento Penitenciário Nacional. A liberação das vagas no Presídio Federal de Mossoró foi na semana passada, mas os presos ainda precisavam ser definidos, já que fazem parte de diferentes facções criminosas. Agora, longe do Ceará, eles devem ser realocados em outras 4 unidades prisionais do Ministério da Justiça. O Superior Tribunal de Justiça decide que banco não deve responder por dano a terceiro que recebe cheque sem fundo de correntista. No caso analisado, os autores da ação que receberam cheque sem fundo alegaram serem consumidores por equiparação do banco onde o cheque foi emitido e pediram na Justiça para que a instituição financeira fosse responsabilizada pelo pagamento do prejuízo. Eles alegaram que não houve cautela por parte do banco na liberação indiscriminada de folhas de cheques aos clientes. O juiz de primeiro grau negou o pedido, mas o Tribunal de Justiça de Santa Catarina entendeu que o terceiro tomador de cheque, mesmo sem relação direta como cliente do banco, é caracterizado como consumidor final de um produto bancário, no caso, o cheque. O banco entrou com recurso especial aqui no Superior Tribunal de Justiça, com a alegação de não haver relação de consumo com os receptores dos cheques, porque não teria nenhum vínculo com eles. Para a instituição financeira, a falta de fundos nos documentos emitidos pelos correntistas jamais poderia ser considerada como uma falha no serviço prestado. Para o relator do caso, o ministro Vilas Boas Cueva, não houve defeito na prestação dos serviços bancários e ele lembrou que o STJ vem decidindo no sentido de não estender a responsabilidade do banco para a relação entre o correntista e o beneficiário do cheque. Os ministros da terceira turma seguiram o voto do relator e concluíram que os prejuízos sofridos pelos portadores dos cheques decorreram apenas da conduta do correntista, único responsável pelo pagamento da dívida, e por isso não há nexo de causa direto e imediato a ligar tal dano ao fornecimento de talão de cheques pelo banco. E você vai ver no Jornal da Justiça, segunda edição, como as instituições públicas estão lidando com as fake news, as notícias falsas. O jornal começa às 18h30 e eu espero por você.